Bem, nós temos aí as estepes. São formações vegetais localizadas em planícies e constituídas basicamente por gramíneas, formadas por um grande tapete vegetal. Não possuem árvores, ocorrem geralmente na faixa intermediária entre a floresta e o deserto, e são encontradas na Europa. Ou seja, elas é uma faixa de transição, certo? Entre o clima tropical e o clima desértico. Vamos ver mais na frente o que é que tem para você entender um pouquinho mais. Então são chamadas de pradaria na América do Norte. Pradarias na América do Norte, preste atenção. Na região central dos Estados Unidos e do Canadá. E de pampas na América do Sul. Tá? Nós temos aí no Brasil, na Argentina e no Uruguai. No entanto, as pradarias e pampas ocorrem em climas mais úmidos e suas gramíneas são mais altas. Mas todos esses ambientes são considerados campos temperados. Os campos temperados da África do Sul recebem o nome de velds, tá certo? Bem, vamos passar aí agora para as savanas. Eita, mas quando passa demais. Aí, as savanas estão espalhadas pelos 5 continentes da Terra e nelas vivem farta biodiversidade, além de se localizarem ali os maiores rios e aquíferos, né? Então, assim, é uma formação vegetal complexa que apresenta o que? Estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos. Então, elas são encontradas aonde? As savanas, tá? Na África, na América do Sul, aqui no Brasil, somente, né? Na América do Sul. Só que na América do Sul, gente, melhor, aqui no Brasil, elas são denominadas de cerrado, certo? E em menores proporções também são encontradas lá na Austrália e na Índia, certo? Então, sua área de abrangência tem sido muito utilizada para a agricultura e a pecuária, o que acentua a sua devastação. Então, as savanas são um tipo de cobertura vegetal em que se destaca a flora rasteira, como os arbustos e as gramíneas e a erva. Nela se desenvolveu uma abundante biodiversidade que contribuiu para o equilíbrio da Terra. Também nas savanas estão os maiores reservatórios subterrâneos de água do planeta, os aquíferos, né? Embora na África estejam as savanas mais famosas, protegidas em grandes parques, em todos os continentes ela ocorre. No Brasil, por exemplo, podemos citar o Cerrado, né? Acabei de falar para vocês. Vamos ver qual é o próximo aí. Vegetação, desertos, né? Então, assim, biomas cujas espécies vegetais estão adaptadas à escassez de água em regiões de índice pluviométrico inferior a 250 milímetros, isso anualmente, né? É o exemplo da vegetação dos desertos, tá certo? Então ele apresenta espécies vegetais, aí eu tenho o que? Xerófilas, né? Aí o maior exemplo de xerófilas são os cactos. Então algumas dessas plantas, elas são suculentas, elas armazenam água no seu caule. Elas não possuem folhas ou evoluíram para... no caso, elas não possuem folhas. Essas folhas que elas possuíam anteriormente, elas evoluíram o quê? Para a formação de espinhos. Então reduz a perca de água, no caso aí, porque ela vai o quê? Ela não vai transpirar, né, por essa folha. Então evita a perca de água, tá certo? Vamos ver quais são os próximos aí. Vamos entrar agora numa parte interessante chamada hidrografia, tá bom? Então, assim, a água, gente, ela é fundamental para a vida nossa, né, dos animais e das plantas. Então, para os seres humanos aí, no caso, além de fonte de sobrevivência, ela é também um recurso muito importante economicamente falando. Então, tem tanta água na Terra que muitas pessoas a consideram inesgotável, né? 73% da superfície do planeta é coberta por água, no estado líquido e no estado sólido, tá? Agora, há regiões onde essa escassez aí é um problema sério, né? Então, há uma distribuição desigual da reserva de água no planeta. Por exemplo, o índice de chuva chega próximo de zero em alguns desertos e eu posso dizer que supera 3.000 milímetros por ano em algumas regiões, né, tropicais. 97,5% dessa reserva de água estão nos mares e nos oceanos. Agora, só pode usar depois que ocorreu o que? Uma dessalinação, né? Melhor, dessalinização, tá certo? Caso isso não ocorra, você não vai poder beber dessa água, certo? Então, isso vai aumentar muito o custo dela, tá? Então, vai sobrar o que? 2,5% que resta, que no caso é água doce. Somente cerca de um terço está disponível na superfície do subsolo.
O restante é constituído por geleiras e neves. Então é difícil a utilização, tá certo? Então, distribuição da água no planeta. Eu preparei para vocês aí, o que eu acabei de falar, tá? Eu tenho aí o azul mais claro, as calotas polares. Eu tenho essa parte cinza que representa a água subterrânea, acabei de falar também. Eu tenho os rios, tenho aí os rios e lagos, né, nessa parte azul. E tem aquela parte violeta, 0,9%, que são os outros, tá? Tem um exemplo de água salgada e água doce também. É só você prestar atenção no que eu falei e no que eu vou falar daqui para frente, tá? Então, no que se refere, portanto, na distribuição da água na biosfera terrestre, podemos perceber que a maior parte da água existente no mundo, ela é salgada, 97%, e está concentrada principalmente nos oceanos e mares. Também acabei de falar para você, não é? Bem, aí eu tenho um ciclo hidrológico da água, tá? Eu dividi para vocês em etapas. Então, o calor irradiado pelo Sol aquece a água nos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. Nesse momento ocorre o que? A transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Então, houve o que? Um aquecimento dessa água, provocando a evaporação. No item 2, o que é que eu tenho? O vapor da água resfria, se acumula na atmosfera. Olha lá o vapor da água, ó. Olha lá o vapor da água, tá? Ele aqueceu, evaporou, subiu, tá? Então, formarão as nuvens ou nevoeiros. Neste momento ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o estado líquido, sendo as nuvens as gotículas de água líquida que estão suspensas no ar. Bom, deixa eu ver a terceira fase aqui. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se formam, ou melhor, se tornam pesadas e caem no solo, na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou granizo. E o quarto item, quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Tá? 5. Parte da água que se infiltrou do solo pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizá-la, devolvem à atmosfera por meio de processo de transpiração. Então, esse é todo o processo do ciclo da água. Eu passei rápido por ele, passei. Por isso eu vou cobrar na prova. Então, a água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios, que desaguam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo da água. Certo? Então, atividades para vocês aí são as questões 1 e 2 da página 133 do livro, é um pequeno texto, e vocês vão responder também as questões das páginas 134 a 137 do livro. Lembrando, 90% desse assunto que vocês viram hoje é o que eu vou cobrar na prova. Tá, gente? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!